Pra quem não é, a Laís é ilustradora botânica, ela faz parte do Centro de Ilustração Botânica do Paraná, é filha da nossa Helena, né? Ela já fez parte do SEJAC, então ela conhece bem, né, Laís, como é que funciona, e ela hoje nos trouxe essa atividade diferente, né? Então nós vamos ver como é que é uma ilustração botânica, né? Vai ser uma revelação aqui, né? Então, boa tarde a todos. Estão me escutando lá no fundo? Sim. Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre desenhar, na verdade. Eu não espero que ninguém faça uma ilustração botânica, porque é uma coisa de muita complexidade. Mas aprender a começar a desenhar e observar o mundo com outros olhos é sempre uma aventura muito boa. Por isso eu pedi para trazer lápis, papel e uma folhinha para cada um. Vocês podem dobrar sua folha assim, meio deixar no formato assim. É melhor trabalhar com papel um pouquinho menor, ainda mais com essas mesinhas pequenas, facilita bastante para a gente lidar com um modelo pequeno. A gente se localiza melhor no espaço do papel, é menos intimidante, inclusive. Mas primeiro, eu já falei isso numa outra palestra aqui, primeiro vamos desmistificar uma coisa. Todo mundo sabe desenhar. Não. Todo mundo sabe. Você pode não gostar do desenho que você faz. Você pode achar que o desenho que você faz não está à altura do que você acha que é um desenho muito bom. Mas todo mundo sabe desenhar. Todo mundo passou no psicotécnico do motorista. Passaram no psicotécnico. Desenhou risquinho, bonequinho, né? Todo mundo sabe. Às vezes o que falta para a gente desenhar daquele jeito que a gente imagina que deve ser é prática, gente. É tentar um pouco. Então, se todo mundo aqui sabe escrever, mas pode não gostar da própria letra, mas quanto tempo você dedicou para fazer caligrafia e experimentar um pouquinho diferente? É a mesma ideia. Então, todo mundo sabe desenhar e ninguém aqui vai ser cobrado pelo estilo do seu desenho, pelo formato final. É pelo prazer de desenhar. Então, eu vou falar para vocês sobre cadernos botânicos, que é uma atividade que nós desenvolvemos lá no Centro de Ilustração Botânica do Paraná, no Jardim Botânico. Um lugar excelente, aliás, para a gente desenhar, né? Um ambiente gostoso, mesmo quando chove, é bonito lá. E uma vez por mês, o Centro de Ilustração oferece essa atividade chamada Cadernos Botânicos. Uma tarde, não sei se uma tarde inteira, porque tem horário de abrir e fechar, né? Mas alguns dos ilustradores do centro ficam à disposição para as pessoas que se inscrevem previamente, e nós vamos orientar as pessoas a ir desenhar na natureza. Sentar lá no matinho, ou leva uma cadeirinha. A mãe já foi, levei uma cadeirinha para ela. Aí você vai com o material que tem, sem frescura nenhuma, material básico, lápis, papel e borracha, e um modelo. Não precisa mais do que isso. O pessoal gosta de levar mais coisa, né? Mas o que for, o básico é suficiente. Senta lá, escolhe um modelo e vamos tentar desenhar. Que é o mais importante. Você dá o primeiro passo, começar a fazer. Se vocês entrarem no site do Centro de Ilustração Botânica, vocês vão ver uma página que é sobre esses cadernos botânicos e que vai trazer uma pequena descrição do que é fazer um caderno botânico. Então, o caderno botânico é uma ferramenta de registro, tanto pessoal como técnico, depende do motivo pelo qual você faz ele. Então, como um registro técnico, você se atém a medidas, a tamanhos, a cores, a formatos. Mas como um registro pessoal, depende muito de como você enxerga o que você está fazendo. Ele serve para você desenhar, obviamente, estudar o seu objeto do desenho e também serve para catalogar espécies vegetais. Mas sempre por meio da observação direta. O
que é importante é, vejam o seu objeto de estudo, e aí a partir daí essa experiência de ver vai se transformar no desenho depois. O caderno botânico, ele, na verdade, está unindo arte e ciência. Mesmo que vocês achem que não são artistas, a partir do momento que estão desenhando, vocês estão próximos da arte. E ciência porque estão se aproximando do seu objeto do desenho com um olhar um pouquinho diferente. Um olhar que vai um pouco além da forma básica. A gente procura documentar detalhes, procura qual é o nome científico da planta, o local onde a planta está. Então dá uma olhada no geral, assim, e não vai apenas desenhar, vai conhecer um pouco mais. O objetivo principal é sempre a conexão com a natureza. Então, e o estudo contínuo da natureza. Isso é o que vocês vão encontrar na página do Centro de Ilustração. É a nossa introdução para essa atividade. Vejam, qualquer um pode participar, tá? Porque a gente não exige nenhuma perfeição artística. Só você iniciar a prática de registrar o que está observando. E a ideia lá desses encontros de caderno botânico é que qualquer pessoa pode frequentar. Então tem gente que chega lá que nunca desenhou na vida. Quer dizer, desenhou lá, o Boneco Palito, da prova do Detran, e chega lá e desenha. A gente dá umas instruções básicas que eu vou dar para vocês aqui também, e a pessoa desenha. E se ela pegar gosto pela coisa, ela vai continuar desenhando cada vez mais e vai se aperfeiçoar. Não é verdade, Liliana, que a gente aprende do básico? A gente aprende do básico e vai embora. É tudo uma questão de dedicação, na verdade. Você pode passar, por favor. Então, relembrando para vocês um conceito bem fundamental aqui. Ilustração botânica é uma forma de ilustração científica. Para fazer uma ilustração científica, a gente precisa fazer representações muito precisas e muito exatas das plantas e de suas características, para que as pessoas reconheçam realmente qual espécie está sendo retratada. Os desenhos são todos muito detalhados e abrangem as estruturas dos vegetais, e pode ter descrição escrita e medidas para você saber realmente o que está sendo retratado ali. Porque o objetivo é fornecer representação visual para fins científicos. Não é o caso do caderno botânico, para nossa felicidade, tá? Nós que fazemos ilustração botânica, em geral, temos o nosso caderno de esboços botânicos para começar o trabalho, né? Ninguém sai desenhando de cara a planta, a gente vai lá e estuda como ela é, faz um monte de esboços, daí chega no resultado e finalmente faz a ilustração botânica. Pode passar. Então, existe mais de uma forma que artistas botânicos e os entusiastas da natureza usam para fazer essas anotações, esboços e observações que vão resultar nos mais diversos tipos de trabalhos. Nós temos o caderno de esboço botânico, que é esse que a gente vai brincar um pouquinho aqui, que ele serve para documentar especificamente plantas. O seu interesse é só planta, faz só planta mesmo. E faz desenho detalhado, faz esboço, faz anotações. O interessante do caderno de esboços é que ele pode vir com um monte de coisa escrita junto. Você não precisa saber desenhar todos os detalhes, você pode descrever por escrito. E vai ficar registrado lá. Um outro tipo de caderno, pode passar, é o caderno de esboços da natureza, que é quando você passa além das plantas, mas pega, por exemplo, insetos, pássaros, você pode desenhar conchas, por exemplo, caramujos, caracóis, ou pode ir lá na praia, na restinga, desenhar a pena da gaivota na areia, muita possibilidade. Por fim, o Diário da Natureza. Diários da Natureza, além de representar todo um habitat natural, ele também tem uma característica de diário mesmo, sabe? Dia 1º de maio, o dia está bonito, o céu está claro, a temperatura está em tanto,
Eu estou vendo, abriu aqui uma flor que eu gostei muito, no seu nome, vou pesquisar, depois acrescenta lá. Vou desenhar essa flor, tá lá, desenhada a flor, aí as suas impressões sobre a flor, uma poesia que você lembrou, uma música, sei lá, diário mesmo. Não precisa ter tudo isso, mas eu tenho uma amiga ilustradora que ela faz isso, diariamente ela faz. Ela vai todo dia para o quintal dela, ela tem a sorte de ter um quintal maravilhoso, como grande parte de vocês aqui. Vai lá e escolhe uma plantinha, uma borboleta, uma coisa e vai lá desenhar. O compromisso dela é ir lá desenhar, não é que se o desenho vai ficar bom. Daí ela faz essas anotações. Imagina que delícia, vocês já tentaram escrever um diário aqui? Qual que é o principal obstáculo de se escrever um diário? Constância, escrever todos os dias. Mas meu pai fez um diário. Ele conheceu a minha mãe e a minha mãe não dava bola para ele. Hoje já sabe. Meu Deus. E aí ele falou assim, eu vou casar com essa mulher. E aí o dia que ela falou, tá bom, nós vamos começar a namorar. Quando você entrar na faculdade? Ele começou a escrever um diário. Até o dia que ele ia começar a namorar minha mãe. Bom, ele casou com a minha mãe. Mas olha, mas às vezes o que segura você de fazer um diário é que é tudo escrito. E às vezes você fica travado, o que eu vou escrever se alguém pegar isso aqui? Para as futuras gerações. Mas um diário da natureza, você põe um pouco de você nele, mas em geral é a forma como você está vendo a natureza. E aí é interessante, porque um ano depois você vai ver, olha, floresceu de novo a mesma planta, né? Ou então, nossa, no ano passado eu tinha, sei lá, pitangas no jardim, esse ano não tem ainda. E assim vai. O diário da natureza, então, ele é bem mais pessoal mesmo. E é uma coisa muito interessante, porque te faz olhar o seu dia a dia de maneira diferente. A gente sabe que desenhar incentiva a observação e a apreciação da beleza natural. Só olhar a planta é uma coisa, você chegar perto dela e realmente analisar, mesmo que você não tenha a capacidade de representar todos os detalhes, mas se dar a esse luxo de olhar mais de perto, aumenta e muito o grau de atenção que você vai dar às coisas. Então, o interesse na arte botânica e no desenho, ele aumentou muito com a pandemia. As pessoas ficaram presas e muita gente foi procurar lugares isolados, perto da natureza, não ficar perto daquela gentarada, né, cheia de vírus, mas ia lá ver a natureza, já se sente melhor. Você tem uma reconexão com a natureza. Mas os diversos tipos de caderno de esboço botânico que existem são usados há muito tempo por naturalistas e artistas para documentar o mundo. Faz muito tempo que existe essa tradição. Se a gente pensar assim, por exemplo, no período do Renascimento, como tem imagem naturalista, né? Aquela necessidade que as pessoas tinham de representar, principalmente as novidades. Então, as grandes navegações, a descoberta de outras terras, aí já em uma expedição cheia de artistas e cientistas tomar nota, desenhar tudo para mostrar posteriormente para as outras pessoas. Então, eu vou destacar só alguns aqui para vocês terem uma ideia. No século XVIII, Georg Herré, que era um botânico, entomologista e naturalista alemão, ele fez diversas ilustrações botânicas, mas também muitos cadernos de esboço botânico, aqui já publicado, então já tem uma outra característica. Mas vejam, as partes das plantas que ele estava estudando, com as informações escritas ao lado, isso é um registro botânico muito bom. Independente da beleza do tema ou do acabamento do tema, olha como fica interessante, né? Você se aproxima mais,
É mais do que olhar a planta. Você pega a florzinha, abre, né? Vê como ela é, disseca, dá uma olhada em todas as estruturas. É isso que ele fazia. Pode passar o próximo. Aqui no Brasil, a gente teve o Freire Alemão. Freire Alemão era um médico do século... Ele atuou principalmente no século XIX, né? Ele foi médico particular de Dom Pedro II, foi professor de botânica das filhas do Dom Pedro, ele estava na corte mesmo. E ele era, além de médico, ele era um naturalista e era um botânico. Vejam, esses são trabalhos dele. A forma como ele desenhava. Ele não tinha aquela preocupação estética que a gente associa à ilustração botânica, mas a preocupação científica, de mostrar realmente o que está sendo visto e mostrar as estruturas e ainda fazer anotações para explicar o que não aparece no desenho. O século XIX, aliás, foi um século que os naturalistas estavam trabalhando muito. Estudou tinta pra caramba. Nossa, muita tinta. A gente pode pensar antes disso ainda. Tem muita gente gastando tinta para mostrar o mundo, porque não tinha fotografia, né? Então, o artista fazia parte das expedições. Mas o interesse no século XIX pela pesquisa, pela normatização das coisas, a gente deve muito aos estudiosos do século XIX nesse ponto. E os trabalhos que eram feitos na área de botânica, eles são muitos. A gente ainda não tem conhecimento deles. Aqui do Francisco Freire Alemão, naquele site que está ali, se alguém quiser depois eu passo, tem um arquivo digital do livro dele. É muito bacana de ver. Com todas as informações, anotações. Repare como o desenho é simples. Enganosamente simples, né? Mas é simples. Você não vê muito volume, não vê muito, mas as linhas todas correspondem ao modelo. Pode passar o próximo. Vocês conhecem a Beatriz Potter, ilustradora infantil? Já assistiram um filme sobre ela, Miss Potter? Maravilhoso. Quem não assistiu, olha, vale a pena. Então, a Beatriz Potter, ela é conhecida por ter feito essas ilustrações para livros infantis. Vejam que é um primor de ilustração, né? São umas aquarelas lindíssimas que ela fazia. Mas ela, além de ilustradora de livros infantis, ela também era uma naturalista. E ela produziu diversas imagens no estilo de ilustração botânica, mas principalmente muitos esboços botânicos. E é tudo muito bonito de ver, o detalhamento e tudo. Pode passar aqui, olha lá. Ela trabalhou muito com esboços também. Se vocês entrarem no site do Série Beatriz Potter, vocês vão encontrar um site só sobre ela, com todas as ilustrações que estão disponíveis para serem olhadas, né? E vão ver muita ilustração que não é infantil. Então, em geral, os naturalistas têm essa vontade de desenhar. É uma coisa interessante, a gente recebe muita gente da área de botânica que nunca desenhou na vida para ir lá desenhar conosco. E eles pegam rápido, porque sabem o que estão desenhando, né? Grande parte de você desenhar é saber o que você está desenhando. Pode passar. Eu queria mostrar para vocês esse tipo de livro. Olha só que interessante. A Edith Holden é uma senhora do final do século XIX, início do século XX, que fazia ilustrações tipo diário da natureza. Era uma atividade que muitas mulheres nessa época produziam. Ficavam lá no jardim, cuidando do jardim, e daí desenhando e escrevendo, era uma atividade comum. E alguns a gente encontra editados hoje em dia. E são sempre coisas muito bonitas. Veja que sempre tem anotações por toda a volta. E pode passar o próximo. E esse já é do século XX. Uma artista que resolveu durante um ano acompanhar a fauna e a flora na beira de um rio lá na Inglaterra e produziu um livro lindíssimo também. Aquela anterior, infelizmente, morreu afogada no rio Tâmisa enquanto estava
catando plantinha para plantar. Existe risco e tudo. Até tomar banho é perigoso. Agora essa não, essa está viva ainda. Ainda produz. Esse livro foi editado em 1979. Resultado da pesquisa dela. Pode passar. Bom, gente, o que a gente pode ver, sempre há benefício de se conectar com a natureza por meio da arte. A gente pode se conectar de muito jeito. Eu gosto, por exemplo, de enfiar a mão na terra, cavar uns buracos, colocar uns matinhos, é uma conexão com a natureza. Mas por meio da arte é um pouquinho diferente, menos sujo, talvez. Existe benefício tanto para a criatividade, quanto para o aprendizado, como para o bem-estar geral das pessoas. Você desenhar plantinha, falando mais assim, rapidamente, é desenhar plantinha mesmo. Pode passar. Você pode aprimorar suas habilidades de observação enquanto desenha e isso inspira o pensamento criativo, com certeza. Também aumenta a curiosidade sobre o mundo e aumentando essa curiosidade, você vai aumentar a sua compreensão sobre o que você está vendo, questões ambientais e ecológicas. Gente, quando vocês estão de mau humor, não vale a pena ir lá para o jardim? Sim, né? Sair, desenhar, caminhar, olhar a natureza causa um bem-estar tão grande, né? Se você tiver um objetivo nisso, além que seja notar alguma coisa, olhar com mais cuidado, esse benefício ainda aumenta mais. A observação lenta e contemplativa reduz o estresse. Não é só sair caminhar todo de mau humor, vou sair caminhar aqui, vai passar meu mau humor. A árvore vai procurar. Vou arrancar isso aqui agora. Um dia eu vi uma mulher andando na rua e ela chegou perto da árvore e ela batia na árvore, arrancou um galho com uma raiva assim. Não é assim que vai acabar com o estresse, né? Vai ver que para ela serviu, não sei, porque ela saiu andando duro pela rua, né? Onde ela estava. Se você parar, realmente olhar, observar, é diferente. Então eu convido vocês a pegarem suas folhinhas, que eu dei para cada um de vocês, uma folhinha de inclusão. Agora, olhem para a folha. Ela tem uma superfície adaxial, que é a de cima, abaxial, que é a de baixo. Olha a superfície de cima, adaxial. Adaxial. Olhem bem para ela. Olhem a cor. Agora virem e olhem a cor do outro lado. Vê como faz diferença? Sim. Agora presta atenção no ápice da folha, na parte superior, na base e no pecíolo dela. Veja como é a forma. Agora olhem a nervura central. Na superfície adaxial, quer dizer, nessa de cima, vocês conseguem ver as demais nervuras? Se vocês virarem, então ver mais ainda, com mais detalhe. Vejam como é a superfície é brilhosa, do outro lado é um pouco menos. Aí vejam como o contorno dela é um contorno contínuo, liso. Eu não ia trazer uma toda serrilhada aqui. Você deveria ter trazido Contar esse livro. Aqui tem uma composta bem uma maravilhosa. Então, vocês estão vendo? Vocês já tinham prestado atenção numa folha? Pensando em tudo isso? Pensando em cada coisa? Como ela é realmente? Como existe um mundo numa folha? Tem um monte de coisas para olhar nela. Vejam que a nervura central cria uma simetria bilateral. Vocês conseguem, nada é perfeitamente simétrico, mas dá para você copiar um lado e o outro com uma certa facilidade, não dá? Então, essa é uma folha extremamente simples, sem muita dificuldade para desenhar. Um bom começo. É um bom começo seu. Não. Não fale por lá. Quando a gente fala em fazer um caderno botânico da natureza, a gente está fazendo um caderninho assim, pequenininho. Você vai desenhar com a técnica que quiser, ou que souber, ou que quiser aprender. Vai fazer esboços assim, ocupando o espaço da maneira que bem entender, mas mais pelo prazer de desenhar e de
conhecer. Nós vamos conhecer umas folhinhas aqui. Pode passar, né? Material básico para fazer isso. Se vocês resolverem se juntar a nós lá no Centro de Ilustração Botânica, ou mesmo vão para o seu jardim em um outro olhar, vocês precisam de pouca coisa. Eu coloquei mais do que precisa, aliás. Papel, lápis, eu citei H e HB porque são lápis de duros para médios. Lápis muito macio é bom para sombrear, mas não é bom para desenhos iniciais. Apontador, gente, se vocês pegarem uma lapiseira 05, não precisa de apontador. Tá valendo o papel. Claro. Borracha, mas borracha, já faço um adendo. Quanto mais você apaga, menos você aprende, tá? Verdade. Você apaga e acaba fazendo o traço no mesmo lugar que tinha feito antes. Tem gente, como eu aprendi dessa maneira, usa lápis de cor azul para fazer todos os esboços, daí você não pode apagar. E daí com o grafite você só faz o contorno principal, aquele que você já sabe que está certo. É bom porque você aprende daí a ter o traço mais fluido, ter menos medo de fazer o traço. Compasso e ou régua. O compasso serve para medir, não serve para traçar. Tá? Régua é uma coisinha um pouquinho complicada. Você tem a tendência de chegar e querer chegar lá perto da planta e medir em centímetros e milímetros. O compasso é um pouquinho diferente. O compasso você abre, você sabe? Pega a medida e transfere. Ele pode não parecer, mas é preciso. Um compassozinho desses escolares, bem facilzinho. Lupa de mão. Uma lupa é sempre uma coisa interessante para ver os detalhes mais de perto, mas hoje em dia eu já digo para as pessoas, baixa um aplicativo de lupa e microscópio no seu celular e vai dar tudo certo. É melhor que uma lupa de mão. Você enxerga mais de perto ainda. Lápis de cor ou aquarela, caso você queira colorir o que está desenhando. E aí, ó, já umas coisas mais avançadas, tá? Um banquinho, uma prancheta, pranchetinha de mão para você poder apoiar o seu papel, ajuda bastante também. Eu tenho um banquinho de campanha lá, carrego ele comigo, para não ter que sentar no chão, porque depois as pernas reclamam, né? Ficar sentado din-din lá no chão não é muito bom. Pode passar. Eu aconselho iniciar por temas bem simples, folhas ou, por isso eu trouxe uma folhinha. Começa por aí. Quem já está acostumado a desenhar pode ir mais para frente, mas se você quer começar, pega um tema simples. Começar pelo mais básico, você adquire confiança também. Depois você pode passar para temas como observação do comportamento da vida selvagem. Olha lá como é que a formiga está andando no carreiro, também é vida selvagem. Estudos de insetos. Tem gente que não gosta, tem medo, mas a gente esse ano está trabalhando com borboletas lá no Centro de Ilustração. E é um mundo à parte. É um mundo à parte para se trabalhar. Vou fazer uma observação porque eu me lembro. Eu contei para a Marilda que eu assisti um vídeo essa semana, eu vou depois colocar para vocês no grupo, sobre 40 fatos interessantes sobre o Paraná. Um deles é que nós temos a maior diversidade de borboletas do país, ou sei lá. Temos uma enorme diversidade de borboletas por questões geográficas. E aqui é passagem de migração de borboletas. Então, quando eu postar o vídeo sobre 40 fatos interessantes do Paraná, assistam, porque vale a pena. E borboleta, como eu disse, é um caso à parte. Macho e fêmea são diferentes. Tem um mundo para se estudar de borboleta. E elas são lindas, né? Pode passar. Documentação de flores e plantas, como eu havia dito para vocês. Vocês podem ver quando que a planta floresce, quando que ela frutifica, se as folhas dela são perennes ou caducas, você vai pôr a época que caem as folhas. Então, você faz uma documentação, às vezes é interessante. O caderno de esboço botânico, ele é um tipo de caderno de campo científico, por mais que a gente faça brincando.
Então, na agricultura, por exemplo, as pessoas fazem mais no caderninho, fazem na planilha, no Excel, mas anotam tudo lá, né? Temperatura, adubação, quando brotou, que vai colher. Ele tem a mesma ideia. Próximo. Coleção de sementes e frutas. Isso é mais fácil de desenhar porque não murcha. A gente sempre fala, agora hoje eu falei para os meus alunos de manhã, semana que vem vocês estão salvos, eu quero que tragam sementes, tá? Pode trazer, não vai murchar, não tem que pôr na água, não tem que pôr na geladeira, o modelo está lá inteiro, né? Então, coleção de sementes, frutas também duram bastante, principalmente na geladeira, é bom para desenhar, muito bom. Elementos naturais, penas que a gente acha fácil, casca de ovo é fácil também de encontrar na natureza, e tem umas lindas, dependendo do passarinho, elas são tão variadas, elas são tão bonitas, né? A gente acaba descobrindo muito mais dentro do jardim do que imaginou que tinha. Pode passar. E olha, o desenho não precisa ficar perfeito, vocês vejam o modelo e o desenho. Repare, por exemplo, que o caule está bem mais sinuoso, está bem mais estreito do que a realidade. Não é esse o ponto do caderno de esboço botânico. Você tem as características principais, mas isso não é uma ilustração botânica que tem que ser feito. E esse aí foi feito com canetinha. Dá para usar até caneta esferográfica. Caneta esferográfica não dá para apagar. Apaga o dia inteiro. Pode passar. O que mais importa é experimentar, tá? A experimentação aqui é a aula do negócio. Vocês podem usar técnicas mistas, ser bem criativos. Quando está fazendo um caderno de esboço botânico, é comum que se experimente diferentes materiais de desenho, que pegue a flor, pegue a folha, prense, grude com Rex em cima. Fazer o que minha mãe estava querendo fazer ali. Põe a folha em cima e estoura. Vocês viram? Não foi a única luta. Mas eu estava olhando para ela. Eu estava olhando para ela. Eu vi a outra que tinha. Você pega um papel sulfurizê, um papel manteiga, coloca em cima da folha, pega um grafite macio e faz aquele, passa por cima assim, você pega o contorno direitinho, ainda pega alguns veios também. Mas hoje não funciona pode, muito. né? Hoje eu não deixei. Hoje não está autorizado. Gente, dá para usar fotografia, recorte, dá para usar, fazer vídeo. Tudo isso contribui. A gente, quando vai fazer um estudo de campo para uma ilustração, a gente tira um monte de fotografia. A fotografia, ela deforma bastante o ângulo, né? Principalmente as beiradas. Então, é mais confiável o desenho a partir da nossa percepção. Mas a fotografia ajuda. Ela vê alguns detalhes que você não vê. Preserva algumas coisas que na hora que você estava em campo, não viu. Então, vale a pena fazer também. E ela não puxa. Ah, tem essa vantagem também. Às vezes ela mascara a cor. O que é importante num caderno desses? Você registrar o local onde você fez a observação, o horário no qual você fez a observação, as condições do clima. Estava nublado, tinha sol, de onde vinha a luz quando eu olhei para essa planta, por exemplo. E, se for possível, comportamento e sazonalidade. Para isso, daí você teria que ir várias vezes, tinha mais a ver com o jornal, com o diário, do que com o caderno de esboço botânico. Apesar que quando a gente está preparando uma ilustração botânica, às vezes a gente passa semanas olhando uma planta, às vezes mais do que isso, porque você tem que ver todo o desenvolvimento dela, né? Desde que forma o botão até chegar no fruto, leva um tempão. Como ilustração botânica, o correto seria o ciclo inteiro, o ciclo numa inteiro. mesma ilustração? Sim, é o mais, para finalidade científica, sim. Não que você vá pôr tudo no mesmo ramo, mas você vai pôr tudo na mesma prancha. Na mesma prancha. Para mostrar bem o ciclo. Pode passar. Olha só esse caderno aqui. É de um coreano. Não se assustem, não dá para ler mesmo. Mas vê, colocou umas figurinhas da planta, do lado, o esboço da planta. Um esboço bem simples, vendo? Extremamente simples. Mostrando estruturas principais.
ideia, mas provavelmente ele escreveu o nome da planta, onde ela foi colhida, onde ela foi vista, o horário, como é que estava o clima e assim por diante. Tá? Porque é um registro. Às vezes você vê a planta, eu pintei uma planta que ela durou florida, ela durou 10 dias. Estava lá no Jardim Botânico e eu tinha que ir lá desenhar. Eu fui um dia, fui 2 dias, não pude no terceiro nem no quarto, no quinto ela já estava outra coisa, foi despencando, né? Então, no primeiro dia eu sentei, fiz desenhos de detalhes, eu sabia que eu ia perder, e fui escrevendo tudo que eu podia a respeito da planta. Depois, quando ela morreu, 10 dias ela se foi, eu tinha todas aquelas anotações, coisas que eu nem achava que eu ia precisar, precisei, estavam lá. Aí eu pude fazer a pintura, senão não tinha como. Tem coisa que é muito rápida, né? Um instante morre. Pode passar, por favor. Agora, sistema de medição. Essa é uma parte um pouquinho mais técnica, mas é muito importante, gente. As proporções e as medidas mais precisas são extremamente importantes para você fazer um registro da natureza, tá? O que torna uma coisa cientificamente valiosa é alguma precisão. Precisão de tamanho é bem importante. Então, em geral, a gente usa a altura e a largura como base para fazer qualquer desenho e depois você mede outras partes do objeto. Como vocês estão numa folhinha e sem ter com o que medir, eu vou deixar vocês fazerem um pontinho em cima, um pontinho embaixo, um pontinho de cada lado da largura maior, mas não pode decalcar direto. Ah, professora! Nada, não deixa. Somar. Aqui, ó, vocês vão pôr sobre o papel a folhinha ao lado do lugar onde vocês vão desenhar, trace uma retinha aqui, uma retinha aqui, ao lado, tá? Depois vejam como o próprio lápis meçam qual a maior largura da sua folha. Pega o lápis, pega o lápis e ó, põe aqui, ó, e transfere. Eu não quero que faça o contorno, né? Se você está lá no Jardim Botânico que não pode arrancar uma folhinha, aí tem que medir aqui, daí vou. Você mede aqui, ó, maior largura, e transfere para cá. Ah, tá. Do ladinho. A Laís viu alguém podando essa coisa aqui, foi lá e disse, opa, arrumei as folhas. Fiquei com medo que eu dou aula hoje, eu dei aula a manhã inteira. Se eu fosse colher ainda hoje, ia ser difícil. Se eu colhesse ontem, ia estragar, né? Puxar, essa não puxa. Então, o que vocês vão ter como resultado? Eu tinha que ter 2 lápis para fazer isso. Ó, Não, você mede, faz uma a forma geométrica na qual se insere essa folha é um retângulo. Então, se vocês têm a altura e largura, vocês têm o retângulo. Eu vou Tem que mostrar para medir a vocês. folha e transferir para cá. Isso. Pode fazer. O compasso de pontas secas, vocês vão fazer mais ou menos a mesma coisa. Ó. Vocês medem a largura, transferem para o papel. Mede a altura, transferem para o papel. Quem aqui já fez algum curso de arte, ou tentou pintar alguma coisa, já viu o filme de pintor, sabe que eles fazem assim, né? Com lápis, com pincel. E agora faz, né? Com o compasso é a mesma coisa. A gente mantém uma distância sempre igual. Não importa se a planta está mais para lá ou mais para cá, o nosso braço é pequeno. Então, para tirar todas as medidas, você mantém esticadinho. Daí, com isso, a gente consegue desenhar uma coisa que está lá longe numa escala, né? Sem problema. Então, se vocês não têm um compasso, não têm uma régua, usam o Tá próprio faltando a lápis. borracha aqui.
Ah, mas é verdade. Tem graça da convite. Eu fiz bem no Várias aqui. Quem mais apaga, menos aprende. É que eu fiz os pontos, né? Gente, o segredo está em fazer um traço bem clarinho. Não forçar o traço, deixar ele bem suave. Quando você tiver certeza do tamanho, da forma, você reforça o traço. E quando fica uma porção de tracinho assim. É sinal de que precisa treinar um pouco mais para o traço sair de uma vez só. Linha para desenhar não é igual pelo de cachorro, não, tá? Eu tenho muito lá, Ela tem que ser contínua. No começo a gente faz aquele espelhinho de cachorro, mas com o tempo a linha fica contínua. Pode passar? Olha, para medir com o compasso, para vocês terem uma ideia, é assim que a gente ensina a medir. Vocês podem fingir que tem um vidro na frente e que toda vez que você vai pôr um compasso, bate no vidro e você não pode ir mais para lá ou mais para cá. A gente tem esse vidrinho mesmo para ensinar os alunos a tirarem medida. Mas é mais para ilustrar que estou mostrando aqui, né? Você mantém o braço sempre numa mesma posição. Isso facilita. Eu fiz os pontinhos de forma. Uma coisa importante que vocês têm que prestar atenção é que o veio principal dessa folha tem uma espessura. Tem que ser desenhado também. Qual que é a espessura? Vocês podem ir no olhômetro ou podem medir. Não, o veio principal. Ah, o veio principal, ele é mais espesso aqui. É mais espesso perto do pecíolo, depois ele vai diminuindo em direção ao ápice. Façam essa espessura também. Que bom que ele já está mais curtinho, está certo. Pode passar, né? Olha lá em cima o desenho. Olha lá como é que os nossos frequentadores de cadernos botânicos fazem. O que vocês estão fazendo? Põe a florzinha do lado e desenha. Acho que ela colou ali, cortou e colou ali. Você põe do ladinho, por quê? Quando você está começando, se o seu modelo estiver mais perto de você, é mais fácil. As medidas são mais diretas, muito mais simples de fazer. Quanto mais distante, quanto mais elementos, mais vai ficar difícil, né? Então, para a gente desenhar, eu preciso observar bem o objeto que vai ser desenhado em diversas posições. Vocês já desenharam a sua folhinha bem de frente agora? Peguem a sua folhinha e olhem em outras posições. Vejam a face abaxial do outro lado dela. Vejam o que vocês poderiam fazer no desenho da face abaxial, que é diferente da abaxial. Vocês vão ter alguns detalhes a mais, provavelmente. Talvez vocês consigam enxergar um pouco melhor algumas estruturas. É mais saliente. Daí, essa saliência tudo vai ser dada em luz e sombra que nós não vamos fazer. É muito importante que vocês entendam a simetria geral da forma. Então, quando a gente olhou a folha, eu falei para vocês que ela tem uma simetria bilateral. Ela tem um eixo central e para os dois lados ela é bastante semelhante. Entender essa simetria faz bastante diferença. Por exemplo, se eu tivesse trazido uma margarida para cada um, ia ser difícil. Ela tem simetria radial. Aí você tem que desenhar o círculo, daí fazer os raios todos, contar o número de pétalas e desenhar. Mas ela é um capítulo, a flor dessa é um capítulo. Não, mas nós não vamos entrar nesse ponto. É apenas um capítulo. Apenas um capítulo a mais dessa história. Do acesso da informação. O que é importante é compreender as partes da planta. Digamos que eu tivesse sido um pouco mais malvada com vocês e tivesse pedido para fazer. Seria bem que trazer um caminhão. Vocês vejam, eu teria que olhar com mais cuidado, né? Porque cada folha está numa posição. E vocês teriam que olhar com mais cuidado, porque a implantação de cada folha no caule
obedece a uma lógica. Você tem que entender essa lógica primeiro, para depois desenhar. Se a gente só olha e tenta desenhar, não funciona tão bem como se você olha, entende e aí vai desenhar. As pintinhas também podem fazer. As pintinhas não são necessárias, mas pode fazer. Quando a gente está fazendo ilustração botânica, a gente está trabalhando com planta ativa. Você só vai colocar os defeitos se for necessário. Como está isso? Que perfeição. Nossa! Até parece que eu sempre desenhei na vida. Olha que bom que está ficando até a diferença. Diferença de espessura. Fechou. Então, desenhar o mesmo objeto em posições diferentes é um desafio um pouquinho maior, tá? Desenhar ele bem de frente facilita. Em diversas posições já implica em você ter um pouquinho mais de conhecimento de perspectiva, uma boa visão para deformações e perspectiva. Só isso. Pode trocar, por favor. Olha lá, vou fazendo igual vocês. Esse dia, essa folhinha acabou, porque tem boas figuras, mas você tinha que trazer uma dica. Quer que eu faça para você? Pega uma foto. Trabalhar com folhas compostas é um pouco mais complicado. A gente sempre começa com folha simples. Composta, servilhada. Hoje cedo meus alunos me trouxeram os desenhos deles em folhas compostas e o buraco é bem mais embaixo. É bem mais difícil de entender. Bom, mas olhem lá. Vejam no desenho que está lá em cima, se não é o que vocês acabaram de fazer. A altura, largura, fazendo um retângulo, eixo central, mostrando a nervura principal, aí o contorno. E eu nem trouxe uma folha que tivesse um ápice complicado. Bem bonitinho. Mas é isso que a gente faz. Então, gente que nunca desenhou, começa por aqui e se sai bem. Todas vão expor depois na nossa exposição. É de presente. Pode ser anônimo, né? As coisas. Para vocês, para dar. Pode passar a próxima. Ei, Kari, pode ser anônimo, né? Pode ser anônimo, né? Sim, não. Lápis e borracha, vocês levam para casa para treinar. Usa o resto do papel, porque olha, vocês dobraram uma folha A4 duas, deu 4 a 5 aí. Tem 4 superfícies para desenhar. Eu também tenho. Gente, se vocês se sentem seguros com o contorno que fizeram, com os desenhos mais simples, vocês podem reforçar com grafite um pouco mais forte. Pode reforçar, fazer um contorno mais forte. Só que aqui não conta qualquer coisa. Se não conta se é axial ou abaxial, é porque está faltando sombra. Exatamente. É a sombra que vai Tem mostrar. tons diferentes. Não. A sombra que vai mostrar que tem um volume diferente. Porque no abaxial ela tem um volume maior, né? Na nervura principal. Olha lá, aqui também é dos cadernos botânicos lá que a gente faz. Vejam que tem gente que leva jogo de lápis de cor e se diverte lá. Mas o princípio é o mesmo, ela está dizendo a mesma coisa. Uma folhinha e daí pega no lápis de cor e tenta achar a cor. Aí fica mais divertido. Pensou, se vocês estivessem com um lápis de cor aqui, vocês iam ter que achar um verde para a superfície de um lado, o outro para a superfície do outro lado. Isso ia ajudar a distinguir um lado do outro. Não fiz, porque não dava tempo para a gente fazer isso. Não, eu não vi. Não, eu pedi para a Marilda que trouxesse esse material. Eu tinha pedido que trouxesse o material, não que vocês trouxessem. Pode trocar, por favor? Agora, ó, um pouco mais complexo, mas baseado na mesma ideia. Você põe a plantinha do seu lado no papel e faz um pouco mais complexo. Uma plantinha mais complexa. Claro que a coitada vai murchando, né? E se você for tentar desenhar enquanto ela murcha, o desenho vai começar de um jeito e terminar de outro. Então,
tem que tentar preservar. Quando a gente trabalha com plantas que murcham muito rápido, assim, ao ar livre é bem complicado. Em casa, ela fica indo e voltando para a geladeira. E nesse caso, uma fotografia Nesse caso, iria ajudar, mas vai perder o mas é assim, Você tem que ver. as medidas têm que ser feitas no modelo natural. A fotografia serve para ver como ela está viva. Porque conforme ela vai passando o dia, ela vai mudando a inclinação, está viva, né? Ela vai se modificando e a fotografia congela ali no tempo. Mas as medidas precisam, porque como a fotografia deforma, as medidas vão ficar. A Laís queria desenhar uma orquídea que o meu filho tem, né? Ele estava no tronquinho lá na casa dele. Ele pegou de lá, trouxe ali para minha folheira, estava com os botõezinhos e a orquídea bem bonitinha. Ela veio, olhou e disse: amanhã eu venho. Sabe que de um dia para outro você leva até umas Formiga, é formiga de formiga. Foi tudo. Ó, reparem nesse caderninho aqui, nessa página. Ó, a menina que trouxe uma pranchetinha para desenhar. Isso é sempre uma boa ideia. Reparem que está tudo escrito do lado. Várias informações escritas, então só o desenho não é capaz de dar conta num curto espaço de tempo de todas as informações necessárias. E às vezes a gente não consegue mesmo capturar em desenho algumas coisas. Só escrevendo. Pode passar. Então, como eu estava dizendo para vocês, flores e folhas, elas vêm nos mais diversos tamanhos, formatos. É bom olhar, então prestar muita atenção, prestar atenção na simetria, ver qual é a melhor posição para começar. E daí, se vocês quiserem iniciar com vista frontal, como foi o caso aqui da folha, em geral funciona. Mas estou dizendo em geral, porque tem umas flores que se você colocar em vista frontal, você não desenha de jeito nenhum. Né? Você vai ver todo aquele aparelho reprodutor assim, em vista frontal. É muito difícil de enxergar. Só é enxergável, não é replicável. Isso, é difícil. Porque você enxerga, mas é consegue difícil de replicar porque é um tipo de perspectiva complicado, que é o esforço. Então, aí o melhor é colocar o lateral ou 3/4 que você vai enxergar melhor as estruturas. É sempre bom analisar bem o que você está desenhando antes. Veja, começa com a vista frontal, lá em cima, naquele caso dá, né? Na simetria radial até dá para fazer. Depois você muda um pouco de posição e começa a experimentar com desenhos em perspectiva. Você desenhar em vista frontal ajuda a olhar bem as estruturas principais e as relações de tamanho. Depois, pôr em perspectiva, vai te dar mais naturalidade também para o desenho. Vai funcionar melhor. Fácil, né? Ó. Então, para vocês, pega a folha em vista frontal, depois começa a ver em todas as posições possíveis e tenta desenhar. Vejam que a estrutura básica, que é aquele retângulo que vocês desenharam, ele é maleável, né? Se você souber desenhar o retângulo fazendo os movimentos dele, você desenha a folha de vocês. E quando você está desenhando um modelo natural, vai ter todos esses movimentos, vai ter folha virada para um lado para o outro. Então, essa é a fase seguinte, tá? Que a gente não vai fazer aqui, a não ser que alguém queira tentar fazer. E daí, queira que eu veja essa coisa. Não, você não sai de virar, você vai. Eu espécie, né? Torna uma coisa mais carinha, mais novinha. Nossa, mas vai sair. Acho que no fim do ano eu já sei qual é a nossa atividade do encerramento. Vamos fazer um caderno. Vai ser exposição de desenhos. Das nossas coisas. Não, a gente devia fazer um caderno botânico, né? No jardim de desenhar.
Olha, gente, vejam aqui. Isso é o que normalmente a gente faz para conhecer uma planta. Pega e realmente corta, vê as partes, olha tudo com cuidado, para conhecer de verdade. Porque é um fato, se vocês forem desenhar uma planta sem conhecer como ela é, vai faltar detalhe, vai faltar coisa. Você só sabe desenhar o que você conhece. Se você não conhece, não tem representação no seu cérebro, na sua mente. Então você não é capaz de fazer. É uma resposta, passa pelo olho, pelo entendimento e depois vem para a mão. Se passar do olho para a mão direto, vai faltar, tá? Então conhecer é muito importante. Olha lá que interessante. Aqui foi tudo, a planta foi toda aberta para ser olhada em detalhes. Aí algumas partes, vejam lá, a régua. Aí o desenho do lado, inclusive, já com as linhas de medida. Isso é um desenho extremamente simples, com um sombreado muito leve. Sabe que vocês conseguem dar um sombreado leve na sua folha? Olhem bem para a sua folha, na posição que vocês desenharam, coloquem ela do lado do desenho. Está muito longe para ver. Deixa eu ver, pesado. Posso ir aí? Isso. Essa é uma folha brilhosa. Como que eu tenho que começar aqui a olhar com... Agora, veja como a luz está batendo na folha. A folha não é perfeitamente reta, né? Ou ela é levemente côncava ou levemente convexa. Então, ela vai fazer uma sombra. Ela vai fazer uma sombra no lugar onde não está pegando tanta luz. Então, você pode pintar esse lado. Pinte do jeito que vocês sabem. Se fosse um lápis de cor bem suave, como vocês pintariam? Primeiro, como os veios não são salientes, a gente não tem esse motivo de ficar se preocupando com os veios todos para pintar. Apenas façam um sombreamento suave, do jeito que vocês sabem fazer. Pintando como se fosse um lápis de cor. Lá no exemplo que está, vejam a folha do exemplo que está aqui, que esse coreano fez, olha lá a folha como está. Ela está pintadinha bem suave. Então tem um lado dela que está mais escuro, um lado que está mais claro. Esse lado mais escuro, vocês podem pintar bem suavemente. E nesse lado que está mais escuro, provavelmente tem uma área um pouco mais escura e outra mais clara também. Se vocês conseguirem perceber e desenhar isso também, vocês vão ter um desenho mais realista. Então tudo depende do quanto vocês conseguem perceber, do quanto é possível para vocês verificar essas diferenças de luz e sombra, que é algo adquirido, gente. Ninguém nasce sabendo fazer isso, não. Desenhar é uma coisa adquirida. Essa parte tem muito Parcial. Não, tem levantadinho aqui, fazer uma sombra. É extremamente importante, mas não é todo mundo que sabe numa primeira vez como fazer, porque você aprende a olhar essas coisas e a fazer. Então, vocês, para quem está fazendo pela primeira vez isso, está conseguindo enxergar uma diferença de luz e sombra? Represente. Com o tempo, aprende a enxergar mais. É tudo uma questão de treinar. Como é que está o seu desenho? Isso mesmo. Vai. Viu? Pode passar. Também, né? Se não, fosse exemplar. A gente não pode dar aula para parede. Não é bom. Não é muito bom. Gente, sempre tem alguma coisa para pintar no caderno de esboço. Sempre tem. Vocês vejam uma folhinha, quanto tempo leva para você ficar mexendo, quanto tempo para olhar? E essa é simples. Nossa, essa é super simples. O caderno de esboços, ele pode servir tanto como um trabalho preparatório para alguma coisa maior, como pode ser uma documentação pessoal apenas. Então, qual a finalidade de vocês ao fazer isso, se não forem obrigados a fazer numa tarde qualquer, assim como hoje? Né? Vocês têm algum objetivo para fazer isso? Nem que seja só relaxar, deve ser documentação pessoal. Vocês querem acompanhar o crescimento de alguma planta?
fotografando bastante, mas experimenta desenhar porque é outro mecanismo que a gente usa para aprender quando está desenhando. Nem todo mundo quer ser um artista botânico. Na verdade, nem todo mundo quer ser um artista de qualquer tipo, né? Por favor, eu estou enxergando. Mas todo mundo pode aproveitar o processo de desenhar. Eu olhando aqui, eu acho que essa parte é mais escura. É mais escura, né? sim. E essa douradinha E aqui também, mas é que eu fiz tanto apagadinho. Pode fazer isso. Obrigada. A percepção está certa. O que é importante, gente, deixe que os seus desenhos, o seu caderno de esboço, o seu papel de esboço, que vocês estão usando agora, reflitam o seu estilo, o seu interesse único. Se o seu estilo é falta de estilo, é só por falta de prática. Com a prática você aprende o seu estilo também. Faz trocar, por favor. Ok. Agora foi. Agora, essa Lizzie Harper é uma ilustradora botânica. Vocês encontram muita coisa dela na internet, inclusive vídeo no YouTube que ela ensinando a pintar. Bacana. Vejam o caderno de esboços dela. Que interessante. Não é extremamente detalhado, mas tem todas as informações essenciais, principalmente de cor. Então, com o ramo ali em cima e olha o ramo desenhado do lado. Você consegue ver que as informações principais sobre a planta estão ali. E tudo escritinho junto. E agora não, isso não é. Senão, eu sei que tinha um plantinho. Não, estava lá no meio muito distante, não dava para ver. É muito importante trabalhar com cor. Hoje eu não tinha condições da gente lidar com isso. Principalmente porque lápis de cor, caixa comum, pequena, não tem as cores necessárias para o que a gente precisa fazer. Nada como uma carandache de ouro. Eu aconselho 227 uma Faber-Castell profissional de 60 cores já está bom. Ela colocou esse caderno no lugarzinho verdadeiro, os desenhos dela. Isso. Eu gosto de pegar a folhinha e colar do lado. Com o tempo ela seca, mas mantém várias das características, sabe? Porque a planta seca, até um determinado ponto a gente consegue reviver algumas partes. Depois que ela seca totalmente, ainda assim ela mantém as curvaturas e diversos elementos de estrutura que são interessantes da gente olhar. Tanto, né? Fica muito bonito. Deixa eu contar uma coisa interessante. Meu filho mais velho tem uma amiga que há anos esteve no Canadá e se encantou com as folhas do plátano lá e trouxe uma porção. Disse que estava lá no sábado, nós descemos, ela mora em Matinhos, e ele foi levar para ela o quadro que ele fez com as folhinhas dela. Ele disse que teve de dar banho de óleo, porque ela estava muito tempo guardada, estava seca. Ele leu aquele livro e fez o quadro e ele fez a moldura. Um banho de óleo mineral. Fica mais flexível. As folhas assim, ficou tão Fica bonito. flexível. Mas a gente, quando a planta está murchando muito, está muito feia, a gente mergulha na água, põe na geladeira. Ela dá uma vida, você volta a cozinhar. Mergulha na água para gelar alface. Igual alface. Mas alface é o quê? Nossa, né? Alface é o quê? Gente, eu coloquei aqui essa fala da Diane Sutherland, que é uma artista que eu admiro muito na inglesa, muito boa, falando sobre cadernos de esboço botânico. Veja o que ela diz lá. O conselho é evitar impor muitas regras. Aproveite o processo, experimente. Isso vai ajudar você a encontrar seu estilo e abordagem para fazer. Evite planejar demais. Vai fazendo. Planeja demais, fica muito tempo pensando e com o tempo experimentando fazer. Seca, se acaba. Tem planta que você colhe de manhã, de noite é nossa, né? E nunca acaba. E aí foi. Vai descer a grama da noite. Daí acabou. E uma coisa bem importante, lembrar que
não são obras de arte finalizadas. Não é essa a função. Não é. É exploração. É para você explorar o tema, explorar a sua própria capacidade e explorar o seu desenvolvimento pessoal. Então, esteja preparado para erros. O maior problema disso tudo, normalmente, é a crítica, né? A autocrítica é a dos outros. Esqueça. Faça por você, faz parte do processo de aprendizado errar. Páginas imperfeitas são apenas parte da jornada. A gente nunca diz que está errado, a gente diz que pode melhorar. Está em processo. Senão ninguém desenhava, gente. Quando eu estive aqui para dar a palestra sobre ilustração botânica, eu acho que eu comentei com vocês que eu comecei a desenhar, eu já estava com 35 anos, eu nunca tinha desenhado. Eu só fazia desenho técnico, arquitetônico, móveis, tudo na régua paralela, nos quadros. Eu achava que eu não era capaz. Como é uma questão de desenvolvimento pessoal, né? Você se força a fazer e vai aprimorando. Chega uma hora que dá certo. Esse dar certo é que é um negócio. Até onde vocês querem chegar com o seu desenho? Se vocês chegaram onde queriam, já deu certo. Agora, pensem bem na origem da palavra perfeição. O que é perfeito? Perfeito significa, na sua origem, lá do latim, completo. Está completo para vocês? Está perfeito. Muito bom, né? Então, o que vocês colocam como parâmetro de um desenho maravilhoso, talvez não seja realmente. Talvez seja só aquilo assim que você colocar lá no alto para nem tentar. Pode acontecer, né? E quem disse que você não é capaz de chegar lá se treinar bastante? A gente pega uns alunos assim, bem crus, que mostraram assim, só um senso de proporção suficiente para poder começar a aprender. E aí a gente começa do começo, como vocês acabaram de fazer aqui. Primeira aula. Fazer uma folhinha. Um sistema super simples. Chega um mês depois, está todo mundo sombreando folhinhas em posições diversas. É uma questão de dedicação mesmo. Pode passar por aqui? Então, a Dayane Santana, essa é uma folha do caderno de esboços dela. Ela se encantou com a variedade de dentes de leão que existe e começou a procurar os diversos tipos e desenhar. Então, essa é a folha do caderno de esboços dela de um tipo de dente de leão. E o que é importante desenhar? Eu preciso saber como são as folhas, como as folhas se implantam, isso é importante também, aqui não está aparecendo. Como é a raiz, olha lá a raiz que bonito do lado. Como é o desenvolvimento da flor até chegar à parte que vira semente. Isso vão ser dias de trabalho, você vai ficar observando por dias, é uma delícia de fazer. Claro que a gente tem que ter tempo, né? Esse é o problema. Mas é uma delícia de fazer. Veja as diversas fases, todas mostradas ali. E o quanto se aprende com isso, né? Você não precisa ser botânico para que esse aprendizado seja significativo para você. É apenas mais um jeito de olhar para o mundo, né? Pode passar, por favor. Então, vê se consegue entrar nesse link. Então, aqui, ó, é mais um dia de caderno botânico, lá no Jardim Botânico. Como é que a gente faz? Os bem jovens se sentam no chão, mas eu sempre digo, leve pelo menos uma sacolinha para não ficar com a bunda molhada no programa, né? Se não conseguiram entrar, também não tem problema. Eu só queria mostrar as datas, porque a gente faz esse link, ó. Esse link, ó. Não vai pegar direto? Olha lá. Então, esse é o site do CIBP e pode ir de cima para baixo, por favor. Desde cima da página. Então, aqui tem a nossa página, ele vai descrever o que é o caderno botânico, vai passando, não precisam ler, porque eu já resumi para vocês.
Tem. lápis de cor. Tá, e aqui as datas. Se vocês quiserem participar de algum caderno botânico, vocês só têm que se inscrever pelo site e lá informações e inscrições. Totalmente gratuito. E nessas datas a gente vai lá para acompanhá-los. No dia 12 de maio eu estarei lá. Para acompanhar quem quiser. A Terezinha já foi várias vezes. Já foi várias vezes. A gente se diverte muito. Sempre. É uma terça-feira à tarde. É sempre às terças? É sempre na segunda terça-feira do mês. Então as datas estão aqui, segunda terça-feira do mês. Vocês estão naquele espaço lá ainda ou tiveram aqui? Não, a gente está lá. Mas isso aqui é hora livre, né? Chega lá no bazar, encontra com os professores, daí a gente sai para um campo para desenhar um matinho. No horário do encontro. 2 horas da tarde. Das 2 às 4 até 4h30. Daí acabou. É bem rápido. Mas dá para fazer muita coisa. Porque se você, olha lá alguns exemplos das pessoas desenhando. Inclusive, peguei aquela foto lá para vocês verem. Vê se consegue. Agora volta para a apresentação. Por favor. Próximo. Que aí agora Esse eu quero ver se dá para ver. Vamos ver se ele vai botar. Só para vocês terem uma ideia de um dia de caderno Então, botão. no momento, por favor, que a tecnologia aqui é lenta, mas ela vai dar certo. A gente procura um espaço lá, Jeito, vai dar certo. cada um desenha o que achar melhor. Tem limite de participantes? Tem limite? Depende das inscrições. Quanto às inscrições, a gente tem limite assim, 8 pessoas por instrutor. Se precisar de mais instrutores, mais a gente arranja. Esse lá, se quiser. Tá pensando, lendo. Seu pagarão. É rapidinho, mas é só para vocês sentirem. Vou levar um lanchinho para depois também. Com o chapéu da Neuci. Da Neuci. Pena que o som ficou um tempo, né? Atrapalha a experiência. Não, mas deu. Foi possível, foi possível. Pode passar, por favor? Isso aqui, gente, esses desenhos são meus. De um dia brincando de desenhar gazanha. Assim, só porque eu queria ficar desenhando gazanha. Eu nunca pintei nada disso aí. Mas só porque eu queria ficar. Assim, é uma coisa, tô vendo que é uma coisa bem sem compromisso, né? É só grafite, diversas posições, isso é pra mim. Divertido de fazer. Pra fazer uma capa bonita, né? Sim. Assim é bom. Não faz nada. A ideia aqui é essa, tá? Você faz porque você está afim de fazer, sem nenhum compromisso, só porque é gostoso. E daí você começa a ficar fascinado. Cada vista da flor é uma coisa diferente. Você começa a ver todas as estruturas do cálice, da corola, e começa a ver como o botão se inicia, como é que ele continua, o crescimento, como é que a flor vai se desenvolvendo. É fascinante. É fascinante e é uma espécie de meditação em movimento. Porque aquela coisa, gente, de meditar sentada no chão com luz lilás, o homem, para mim, não funciona. A única meditação que funciona para mim é essa. Mas é uma meditação. O que é importante a gente perceber.
Quando a gente está usando a coordenação motora para fazer alguma coisa, desperta áreas do cérebro diferentes. É muito rejuvenescedor fazer isso também. É muito bom fazer. Não sei se vocês viram que recentemente pararam de usar tanto tablet com crianças na escola porque estavam perdendo uma fase de desenvolvimento psicomotor. Psicomotor é para a vida inteira, gente. Se você não sabe escrever, você não sabe pensar. Não sabe? Você não faz a ligação. A ligação é difícil. Então, desenhar é a mesma ideia. Aproveitem, experimentem um pouco mais. Eu trouxe aqui para vocês um livro de sketch botânico, para quem quiser ver, e trouxe o meu caderno de sketch botânico para vocês, apesar que eu já trouxe em outra ocasião, mas eu trouxe novamente, que eu acho que vocês vão olhar com outros olhos. Enxergar coisas não vistas anteriormente. Apesar que esse já é uma fase seguinte, não tem toda a fase de grafite, já está mais na fase de pintura só, que a parte de grafite está em outro. Eu não quis trazer os dois, porque eu acho que a pintada é mais interessante, né? O colorido é mais interessante. Então, o meu convite para vocês, participem do nosso caderno botânicos, vamos lá experimentar. Se não, olhe, pensem bem, a maioria de vocês tem jardim. Brinquem um pouco no seu jardim de uma maneira diferente. Arrancar matinho é uma delícia. Mas a hora que você arranca o matinho, você vê aquele tesão todo. Os jardins nunca mais serão usados. Arranca o matinho, nossa, que raiz linda. Você pega aquela guanchuva, arranca com aquela vontade, ela tem uma raiz que é uma fortaleza, né? Já pensou que delícia desenhar aquilo? Tem outro, né? Eu gosto. Vocês viram que o jardim é outro agora? Ainda mais que elas querem fazer as ilhotas agora, querem deixar crescer mais. Pronto, desafio do fim do ano. O desenho da ilhota da biodiversidade. Opa, isso é bacana. Não. Isso é bacana. Desenho.